Olá, eu sou Zé de Oliveira e esse é o quadro Entrevistando aqui do nosso canal. Mas antes eu preciso te dizer que os nossos conteúdos, como músicas, entrevistas e ministrações, serão postados todas as semanas por aqui. Então, para você não perder nada, já se inscreva e ative as notificações. E para a estreia do nosso quadro, eu tenho a honra de receber aqui hoje ele, que é pastor há mais de 17 anos e fundador da igreja Grandeza do Resgate de Deus, pastor Danilo Renan. Pastor Danilo, seja muito bem-vindo à estreia do nosso quadro Entrevistando. Pastor, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer também estar com vocês também, que nos assistem, que Deus abençoe a todos vocês. Deus tem muito para você através desse canal. Amém. Pastor, como eu já disse, a honra é toda nossa. Vamos lá. Pastor, o senhor é pastor há mais de 17 anos. Isso, há mais de 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, faltava alguns meses para fazer 18 anos, recebi o chamado de Deus para, de fato, levar o Evangelho. O chamado que eu recebi de Deus foi algo sobrenatural. Um jovem que antes nunca tinha ouvido a voz de Deus, e ouve e reconhece a voz de Deus, e atendemos ao chamado e estamos há mais de 17 anos. Pastor, e como foi para o senhor descobrir que o senhor de fato tinha esse chamado e que seria isso que o senhor ia fazer para o resto da sua vida? Deus, ele quando chama, ele traz a convicção no coração, e a palavra fala que isso é fé. E até tem uma história que eu achei surpreendente na Bíblia Sagrada, que é quando Jesus está passando e chama Mateus. E Mateus, ele não questiona, Mateus não pergunta para onde ele iria, o que ele faria, porque a voz de Deus, ela é sobrenatural. Quando Deus chama, você não tem dúvida, você tem a certeza, a convicção de que foi Deus quem lhe chamou e nada mais lhe prende, porque é como a palavra diz, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Que bênção, pastor. 17 anos é um tempo bem relevante. Eu acredito que muita coisa mudou de lá para cá, no sentido de igreja. Eu acredito que algumas coisas para melhor e outras nem tanto. Mas o que o senhor mais sente falta de quando o senhor começou no pastoreio para o nosso momento atual, no sentido de igreja? No sentido de igreja, na verdade, com Deus a gente vai passando por fases, né? E com Deus a gente passa momentos bons e momentos ruins, como a palavra fala que há tempo para todas as coisas. E no decorrer dessa caminhada com Deus, pastor, eu aprendi a me alegrar no Senhor, a desfrutar de todos os momentos, independente de serem bons ou não. Eu aprendi a desfrutar daquele momento com Deus. Ou seja, eu ouvi há muitos e muitos anos atrás um pregador falando, isso de fato é uma verdade, que com Deus você pode estar até debaixo de uma ponte que você estará feliz. Ou seja, a alegria é contínua. Porém, de fato, muitas coisas mudaram. Nós vemos a igreja evoluindo, a igreja tendo mudanças, vemos coisas novas dentro da igreja, porém a igreja continua sendo a igreja. Tem de fato essas mudanças, algumas coisas melhoraram, outras coisas a gente precisa voltar àquela essência do início, precisamos ter como base de fato a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Verdade, pastor. Que bênção. Pastor, é notável que o senhor é um pastor bem relacionado entre grupos de pastores, igrejas de denominações diferentes. O senhor acha que a igreja já alcançou uma unidade completa ou o senhor acha que a gente ainda precisa melhorar muito nesse sentido de unidade entre igrejas e pastores? O senhor acha que a gente já superou isso ou ainda precisa melhorar? Bom, por meio de alguns, a igreja já alcançou essa unidade, porque a unidade ela provém de uma maturidade. Então, quando nós vemos uma falta de união entre pastores, eu me relaciono com todos os pastores e sei entender a diferença de todos os pastores, E a Bíblia fala que há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, é o mesmo Espírito que atua através do pentecostal, do neopentecostal, do tradicional, E quando alguns pastores têm dificuldade de ter esse relacionamento e expressa isso através de crítica, através de acusações ou rejeição, é porque ele não alcançou ainda uma maturidade.
maturidade espiritual, ele precisa de fato, e não apenas o pastor, mas toda a igreja, para ter essa comunhão, a gente precisa entender as diferenças. E eu tenho como exemplo minha família, eu tenho 8 irmãos, né? E eu vejo meu pai e minha mãe ama a todos da mesma forma e todos são diferentes, mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então eu tenho hoje essa facilidade, nem sempre tive. Lembro que no início do meu ministério eu também tinha uma certa rejeição por outros ministérios que trabalhavam de outras formas, levavam o evangelho de outras formas, ou levam o evangelho de outras formas, mas eu hoje entendo que aquilo era uma falta de maturidade que a gente precisa ter. Então o senhor acredita que a maturidade é algo que a igreja ainda precisa avançar e que quando a igreja alcançar isso, a igreja vai se tornar ainda mais forte e mais relevante, é isso? De fato, acredito plenamente que a igreja precisa alcançar essa maturidade, né? Até porque a Bíblia fala que Deus deu pastores, apóstolos, evangelistas, mestres para o aperfeiçoamento da igreja. Então esse é o objetivo do Senhor. Esse aperfeiçoamento, até a oração do próprio Jesus em João 17, é que todos sejamos um, como Ele, o Pai, assim é, né? Então esse é o desejo do nosso Deus e todos nós, né? Agora eu quero falar com todos que acompanham esse canal, para buscar esse crescimento, para a gente ter essa união que é da vontade do Senhor. A gente precisa entender que reino dividido não subsistirá, né? E as nossas diferenças não podem nos separar, né? Mas sim nos unir. Pastor, essa é uma pergunta que não poderia deixar de fazer. Nós estamos no meio de uma pandemia e esse problema ele não atingiu só um grupo, mas atingiu todas as pessoas, todas as instituições, e a igreja não ficou de fora disso. E por causa disso, a maior parte dos pastores, ministérios, ministros estão fazendo seus cultos, suas ministrações através das redes sociais, da internet. E a pergunta é, o que nós podemos tirar de bom de tudo isso? Se é que podemos tirar alguma coisa de bom nesse momento. E como que o senhor vê a igreja pós-pandemia? Bom, a única coisa que a gente pode tirar de bom diante de tudo isso é o tempo que Deus nos proporcionou mediante a essa situação para a gente buscá-lo, para a gente se aprofundar na palavra, né? Fomos de alguma forma obrigados a diminuirmos o nosso ritmo de vida, então agora acaba nos sobrando mais tempo para buscar a Deus. E isso faz aqueles que já são mais maduros, isso faz aqueles que já estão consolidados em Cristo. Agora sim, a igreja, ao meu ver, ela perde diante dessa situação, perde quando não há uma aliança, né? Não há uma aliança com Cristo de fato, quando o cristão não chegou àquele casamento. Então a igreja acaba perdendo. Pela minha fé, eu acredito que vamos vencer essa situação e vamos, né, superar a situação e desfrutar do melhor. Porém, eu vejo que muitas pessoas diante dessa situação, elas têm se afastado de Cristo, né? O mundo ele tem muitos pratos saborosos, né? E muitas pessoas, por não terem de fato, né, essa aliança com Cristo, acabam aceitando, se envolvendo. A Bíblia até fala, né, é um versículo que Deus falou muito ao meu coração para a gente deixar todo o pecado e o embaraço. Então muitas vezes o cristão ele não está preso no pecado, mas ele está preso em embaraço. E hoje a gente tem programas que são prazerosos, né? A própria Netflix, eu fui vítima dela durante um tempo e para me libertar desse embaraço não foi fácil. Então, muitas vezes, aquele que de fato não consegue ainda ouvir a voz do Espírito Santo fica preso, né, em tantos programas que a gente tem de televisão, né, filmes, séries e muitas coisas, e acaba se enfraquecendo sem perceber. Para concluir o meu raciocínio, o pecado é como antigamente eles caçavam um lobo na Antártica, no meio do gelo. Eles então pegavam uma faca, lambuzavam aquela faca de sangue de um animal e o lobo vinha ali lamber aquele sangue
e ele ia enchendo a sua boca de sangue, porque ele estava agora bebendo do seu próprio sangue, saboreando do seu próprio sangue, então ele acabava caindo morto sem perceber que era o seu próprio sangue, sem perceber que ele estava se ferindo. E assim é o pecado, né? Assim é o pecado que a gente tem hoje, tanto em entretenimento, né? É verdade isso, pastor. A gente tem hoje uma grade de entretenimento muito grande, ou seja, é muito conteúdo e acaba que as pessoas se envolvem muito com isso. E esse tempo que as pessoas também têm para estar em casa, com suas famílias, para ter um tempo de qualidade também, de meditação na palavra, às vezes é dividido realmente com esse entretenimento, com tantas informações. A Bíblia fala que Jesus, quando ele for buscar a sua igreja, algumas coisas vão anteceder a sua vinda, né? E ele diz que a sua vinda será como nos dias de Noé. Ou seja, muitas pessoas vão estar desapercebidas, ocupadas com muitas coisas. E realmente a gente precisa pensar nisso como sendo algo para nos chamar a atenção. Verdade. Pastor, nesse contexto de pandemia, nesse contexto em que as pessoas estão... a gente sabe que tem muitas pessoas necessitadas. A igreja ela já faz o seu papel, né, espiritual e social, mas o senhor acredita que a igreja ela poderia fazer muito mais ainda para ajudar as pessoas? Ou o senhor acha que a igreja ela já está fazendo isso no sentido de estar fazendo já uma obra muito boa? A gente sabe que tem igrejas, por exemplo, que não têm tantas condições, tem igrejas pequenas, mas a gente tem igrejas grandes, megas igrejas, que têm assim, muito recurso. O senhor acha que eles estão de fato desempenhando esse trabalho ou ainda pode fazer isso melhor? Bom, socorrer a sociedade é o propósito da igreja, é o objetivo da igreja. Como eu disse, a nossa referência tem que ser a igreja de Atos, dos apóstolos. Porém, a igreja ela é prejudicada quando a ambição entra no coração do líder e ele acaba desejando uma imensa estrutura. Uma estrutura que o faz agora depender de recursos financeiros. O que eu quero dizer? Que tem grandes igrejas que poderiam, né, ajudar muito mais a sociedade carente. Porém, essa igreja ele já está tão compromissado com seus planos, seus propósitos, ele já está tão compromissado com suas metas, né? Igrejas que têm programas de televisão, programas de rádio, igrejas que têm construção de prédios grandes, igreja que tem que investe em muitos meios de comunicação, visando um crescimento, muitas vezes da estrutura. Essas igrejas acabam sendo tão limitadas quanto a pequena igreja, devido à sua grande conta. Por exemplo, se uma pessoa hoje ganha R$1.000 e ele se compromete com esses 1.000, se ele ganha 1 milhão, normalmente ele vai se comprometer com esse 1 milhão. Então, muitas vezes a igreja grande ela é limitada em ajudar tanto quanto a pequena igreja devido já os seus compromissos. Mas eu tenho amigos de vários ministérios. Essas igrejas grandes também podem falar com a própria igreja, que é o corpo, as pessoas. E assim eles podem sim se mobilizar, devem se mobilizar para ajudar. Da pequena igreja também vai falar, né, com os membros da sua igreja, porém a sua arrecadação vai ser muito menor do que aquela grande igreja. Então, diante dessa situação, é o propósito da igreja, é o dever da igreja, né, é pensar no próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que falta na verdade é foco, né? A igreja como instituição está mais focada no propósito que ela precisa desempenhar na sociedade. E até uma crítica que eu quero fazer aqui, que todos nós, pastores, líderes, se o nosso objetivo fosse apenas as vidas, as almas, eu acredito que a gente teria um sucesso muito maior. Mas muitas vezes pela nossa ambição, pelo nosso desejo, né, pelo mundo de aparência que vivemos e queremos demonstrar uma grande aparência, uma aparência melhor para as pessoas, a gente acaba perdendo o foco que Jesus tinha. Jesus ele poderia ter unido aquela multidão que o seguia, que o buscava e ter construído um mega templo, sabe? Mas Jesus ele não fez isso, né? Jesus ele de fato
ele focou no objetivo do Senhor, que era as almas. As pessoas, Né? Então, por exemplo, igrejas que têm canais de televisão ou canais de rádio, se o objetivo do líder for as almas, ele está certo. Mas se o objetivo do líder for, né, investir em uma estrutura e crescer na sua estrutura e ser grande devido ao monumento que ele constrói, ele perdeu a visão e diante de Deus ele vai prestar conta. É verdade. Pastor, conta pra gente uma coisa assim bem engraçada que já aconteceu com o senhor na caminhada cristã. Comigo, pessoalmente? Eu rio muito dos outros, né? Eu rio muito de coisas engraçadas que aconteceram com amigos meus. Mas uma sempre que eu me lembro falar dos agora, outros, é né? muito bom. Eu rio muito dos outros. Mas uma coisa engraçada que aconteceu comigo, de engraçada para sem graça, né? Foi uma irmã que uma senhora, ela tinha tido o seu filho já, e eu fui visitá-la, não a conhecia, né? Ela já tinha tido a criança há alguns meses já, uns 2, 3 meses, e assim que ela abriu o portão daquela visita que pediram para que eu fosse, eu olhei e falei: ô irmã, está grávida de quantos meses? E acabou, ela começou a chorar, né? Porque na verdade ela não estava mais grávida, mas era uma foto de um... Foi um pouco trágico, na verdade. Foi engraçado para eles, que eles riram muito, engraçado para mim, sem graça para mim, eu não consigo esquecer disso. Mas se eu parar para pensar que tem muita coisa engraçada aí nessa caminhada com Cristo. Bacana, pastor. Realmente tem muitas histórias. Pastor, chegou a hora do nosso quadro chamado Se Ensina ou Não, que o senhor precisará responder a pergunta direto com apenas uma palavra. Tá pronto? Pronto, prontíssimo. Time do coração. São Paulo, pastor, sério? Bacana, brincadeira. O senhor é mais pentecostal ou mais tradicional? Mais pentecostal. Mais pentecostal. Nescau ou Toddy? Café. Café. Bacana. Acho que faltou duas aqui que eu tinha que ter feito. Time do coração, Nescau ou Toddy? Vou ter que dar uma olhada ali. Ainda bem que você trouxe, né? Parei aqui algumas aqui. O bom é que vai pro jogo, né? Você é palmeirense, pastor? Ele é, nossa. Esse, como é que pode? Calvino ou Armínio? Calvino. Pastor, obrigado. Esse foi o nosso quadro. Foi muito bom recebê-lo aqui hoje para a estreia desse quadro. Amém. Pastor, é um prazer, tá bom? Foi muito bom ter estado aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Bom, esse foi a estreia do nosso programa Entrevistando. E como eu sei que você já deu aquele joinha bacana, já se inscreveu no nosso canal, eu queria pedir apenas que você fizesse o seu comentário. Isso vai ajudar que nós possamos melhorar os nossos programas e que você possa também compartilhar com o máximo de amigos. Toda semana serão postados aqui os nossos vídeos, então eu te aguardo até semana que vem.